Fala rapaziada, quem fala é o seu mesmo, Vale R13. E hoje estamos aqui de volta com o nosso podcast Você é uma Graça. E estou muito feliz por a gente estar aqui voltando com o podcast, galera, pra vocês. Então já chega aí deixando o seu like, se inscreve no canal. A gente está rumo aí aos 400 inscritos. E antes de apresentar, galera, o nosso convidado de hoje, eu não poderia deixar de começar falando de uma pessoa que começou esse projeto, que me convidou para estar fazendo esse projeto junto com ele. E hoje faz muita falta aqui pra gente. Então eu vou dar um recado aqui, uma mensagem aqui para vocês, para ele, né? Eu queria homenagear o meu amigo e irmão Kiko, a pessoa que criou esse canal, meu amigo de infância e companheiro de todas as horas. Era uma pessoa alegre e brincalhona. E ninguém poderia imaginar que nos deixaria tão cedo. Já faz um ano sem você e queria que soubesse que sentimos muito a sua falta. Espero que esteja em paz. Você sempre estará em nossas memórias. Queria dizer que por você eu honrarei o seu nome e continuarei o seu legado aqui. E eu estou muito feliz por meu primo aqui, o Pedrinho, que aceitou o meu convite para fazer parte aqui do podcast. Então eu vou passar aqui a voz aqui para ele. É isso aí, pessoal. Você que está assistindo a gente aí já sabe, curta, compartilhe o nosso podcast Você é uma Graça. E a gente traz mais um convidado hoje e é muito bom estar com vocês. Deixe também o seu comentário. Qual convidado que está faltando vir para cá? Você pode mandar. Você pode assistir os vídeos antigos, que ainda tem a presença do nosso grande ilustre Kiko, que deixou o legado, por isso que ele será imortal. Enquanto você puder assistir esse podcast e ter ele na sua lembrança, ele será imortalizado. É assim que a pessoa se torna imortal. É deixando sempre alguma coisa, uma lembrança, uma coisa boa. E o nosso podcast também tem aí, você pode assistir os outros vídeos que tem a presença do grande Kiko. Esse cara vai ser lembrado sempre. E a gente está aqui. Deixa aí nos comentários quem que você quer que a gente convide também para os próximos podcasts. Você é uma graça. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, vamos falar aqui dos nossos parceiros que estão sempre com a gente. Vai contigo, Pedro. Nossos patrocinadores, vamos ver aqui, patrocinador. Você vai acompanhar o SS Cell, meu amigo Sávio Som, muito obrigado. Assistência técnica para o seu celular. Ele comprou agora uma máquina que corta a película de hidrogel, coloca no seu celular, fica mais seguro. E também tem outro material lá que é usado até em blindagem de carro. Muito bom. SS Cell, na Avenida João Batista Salutiano de Aguiar. Quem mais? Cadê mais um parceiro aí? G-Link Telecom, internet, agora com fibra ótica também. A G-Link Telecom, coloque na sua casa, internet de qualidade, é rápida, é show de bola. Mais um, vamos trazer mais um patrocínio. Negão Pinturas, preço, qualidade, essa qualidade aqui é Negão Pinturas. Foi ele que fez esse desenho aqui pra gente. Isso, ele pode fazer na sua casa. Mais um parceiro da gente, a JCL Imports. A JCL fica ali no centro da Cidade de Graça, próximo aos Correios. Aí você compra tudo, capinha para o seu celular, compra também caixinhas de som e muito mais. Caixinha de som e caixão também, caixa grande de som para você fazer até o churrasco no final de semana, carregadores originais, fones de ouvido, tudo para o seu celular, o computador, é na JCL Imports. Tem mais gente aí, ó, Xande, montador de móveis. Você compra um guarda-roupa novo, não tem quem monte, aí já, ou então pede pela internet o móvel, e aí fica aquela dor de cabeça, fica lá escorado, você não tem quem vai montar. Então liga aí, ó, 99224-3404, 99224-3404, Xande, montador de móveis, ele vai na sua casa, seja onde for. Passa, rocha outra aí. Lines Confeitaria. É bom demais. É da Digé, né? Isso. Alô, Digé. Abraço para você, Digé e Bibi. Lines Confeitaria. Fazer um bolo temático, né? O bolo do seu time preferido, time de futebol ou da sua profissão, seja o que for. Nosso convidado, vamos mandar fazer um bolo para ele depois, né? Eu vou dar a pista agora não. Depois, passa, próximo. Aí, ó, Lines Confeitaria desde 2004. E claro, H Cópias, você pode fazer canecas personalizadas igual essa, trabalho, serviços de gráfica, viu? A impressão colorida, xerox com preço muito mais barato, lembranças para aniversários, casamentos e muito mais. Agora estampando camisa também, fazendo bordado da camisa da sua empresa. H Cópias, compromisso em oferecer qualidade. Valeu, Eládio, tamo junto mais uma vez, cidadão. H Cópias é potência, no centro do Graça. Tem mais, ó, Exige Construções e Projetos. Esse é moral, esse cara aí, não é porque eu estou na frente dele, não. 99292-8734 e tem novidades. Exige Construções e Projetos
tem uma parceria agora, né, claro, de muito tempo, de casamento, mas também tem uma parceria, a empresa agora é uma só, com a Adriana Queiroz, que também é engenheira civil, arquiteta. Engenheira civil é o Isídio, ela é arquiteta e ela também ela é corretora de imóveis. Então, comprar o terreno, partir para a construção, o projeto da casa é tudo num só lugar. Isídio Construções e Projetos, e aí já está na mesma casa, na mesma empresa, a compra do seu terreno e a construção da sua casa. Quem mais, cidadão? Vamos lá. É bom demais, rapaz. Esse monte de patrocínio. Pronto. E agora vamos aqui para apresentar o nosso convidado de hoje, um cara bastante conhecido, muito conhecido aqui na nossa cidade do Graça, e um grande empresário, não, Pedro? Isso, um grande empresário daqui do nosso... Empreendedor também. Isso aí. É o nosso convidado de hoje, é o Isídio. Isídio, homem da Isídio Construções e Projetos. Patrão, isso aí. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, Você é uma Graça. A gente traz os filhos ilustres, né, também, não só do Graça, mas da região toda. Eu que agradeço pelo convite, né, em ser, digamos, o primeiro convidado dessa nova era podcast aqui na cidade do Graça, e só tenho a agradecer. E vamos lá, né, para as perguntas, né? Se prepare. Aqui, aguardando com ansiedade para saber o que vem. Isso, e o povo também, né, que está em casa assistindo a gente, doido para saber mais um pouquinho da trajetória desse caba bom, Isídio Construções, que é, além de empreendedor, empresário, um cara que aposta também aqui na nossa... Então, Isídio, uma pergunta que eu quero, assim, por curiosidade também, por pensar também no futuro, e também acho que muita gente tem essa curiosidade. Eu queria saber como foi que você começou nesse ramo de empresário, empreendedorismo. Bem, na realidade eu não me sinto assim um empresário. Eu sou um realizador, né? Não sei se a palavra é realizador, mas apenas um sonhador, uma pessoa que veio do nosso pé de serra, um município chamado Jandaíra, um município que fica a 4 quilômetros da nossa cidade aqui, e sempre busco almejar planos para o meu futuro, não apenas para mim, mas assim também para a nossa cidade. Como eu iniciei é um pouco assim interessante nesse ramo do empresarial. Em 2003 eu tinha um grande sonho de comprar um carro. Eu simplesmente tinha esse sonho na minha vida de possuir um carro. Na época tinha o quê? Só moto? Eu tinha uma moto. Era o que eu tinha, era uma moto. Marca. Era uma moto Honda 99, vermelha, por sinal. E eu tinha esse sonho de comprar um carro. Então, assim, eu fui trabalhando aos poucos e graças a Deus, e segundo a Adriana, minha esposa, que a gente não comprou esse carro na época. Ela, assim, eu digo assim que o grande salto assim, que eu devo a ela, que ela simplesmente chegou para mim e falou... Ela segurou a rédea, né? Sim. Vai comprar um carro? Como assim? Se nós não temos uma casa para morar. A gente morava meio que de favor. Como é que você vai comprar um carro? Então eu lembro como hoje. A gente tinha 10 mil reais. Era o dinheiro que a gente tinha na época. Então assim, ela falou assim, vamos botar uma loja de material de construção civil. Eu falei, tá, mas como assim? Se a gente não tem ponto, a gente não tem nada. Aí ela falou, mas também não tem garagem, não tem casa. Eu, como comprar esse carro? Então assim, a ideia, o estandarte inicial, digamos que foi dela. E a gente foi amadurecendo a ideia. E eu lembro que a gente teve uma época que a gente foi a Sobral, comprou algumas coisinhas. E eu olhava para aquele início de lojinha que a gente colocou, sentia um pouco de vergonha, mas eu dizia, isso é nosso. Um dia a gente vai crescer. Então assim, o início, digamos que foi nessa época, sabe? Eu acho que assim foi o grande pontapé inicial. Foi o estalo que deu, né? Sim. Isídio, e lá, rapaz, uma coisa que eu fiquei curioso agora, lá na Jandaíra, como é que foi a infância lá? Na realidade, minha infância na Jandaíra... Energia zero. Ainda hoje continua sem energia, por incrível que pareça, ainda hoje, mas assim, acho que casa também, do meu pai, do meu avô, viraram o que a gente chama aqui na nossa realidade de taperas, né? Eu passei pouco tempo. Na realidade, eu com 3 anos de idade, meu pai e minha mãe viemos para cá morar no Graça.
Rua João Salmito de Almeida Lopes, ali, quem conhece é a Dona Maria Flor, quase frente da Dona Maria Flor. Então eu vim muito novo, eu pouco me lembro do que a gente chama de meu torrão, mas assim, nunca esqueci. Sempre volto ver a casa do meu avô, a casa onde eu nasci. Eu não esqueço do meu passado. Eu nasci na Jandaíra. Eu não sabia. É nova. Aí você costuma ir lá para lembrar? Sim, eu não esqueço. As minhas origens eu não esqueço. Assim, essas. Já levei minha esposa, minhas 2 filhas, para ver de onde eu vim. Porque assim, olhar para o presente e o futuro agora, vamos dizer que é um pouco fácil. Mas ver como foi o passado, eu acho isso importante. Tu mostrar também para as pessoas como tudo começou. O que é bom é sempre bom ser lembrado, né? Assim, a gente lembrar. Sim, eu não esqueço. Assim, algumas pessoas perder a origem. Eu nunca perdi a origem. Mas para quem não sabe aí, ele é filho do seu Manuel Bartião, acaba também considerado aqui na cidade, e a dona Dudu. Gente boa demais. Você que está achando que conhece ou que não conhece, vai passar a conhecer agora. Esse é o nosso amigo Isídio Construções, hoje um grande empreendedor aqui na cidade. Isídio, e qual foi a sua inspiração para você, no que foi que você se inspirou para se tornar o que você é hoje? Bem, hoje a gente dá um nome até diferente para o tipo de colégio. Na minha época, na 6ª série, hoje que a gente chama de 7º ano, me deu um standard de dizer, eu quero ser engenheiro civil. Mas assim, eu não tinha noção do que era ser um engenheiro civil. Eu tinha um norte do que um engenheiro civil fazia. Mas assim, era só um sonho. Eu era um sonhador. E mentalizou aquilo e levou para a vida. Levei para a vida. Então, assim, o que aconteceu foi que na minha 8ª série, eu digo isso, eu não digo com alegria de dizer isso, mas assim, eu cheguei para uma pessoa que por coincidência era engenheiro civil, e eu fiquei indagando algumas perguntas a ele, perguntando o que o engenheiro civil fazia, como era ser um engenheiro civil, que eu tinha esse sonho. E ele simplesmente olhou para mim, meio que de cima para baixo, e perguntou, tu quer ser o quê quando tu crescer? E eu simplesmente falei, eu quero ser engenheiro civil. E eu lembro que, eu não esqueço até hoje do que ele me disse. Ele falou assim, você já viu filho de pobre ser engenheiro? E aquilo me marcou. Foi uma pancada. Muito. Aquilo foi pesado. Eu confesso que nesse dia eu chorei. Mas assim, aquilo me motivou mais ainda. E eu lembro... Você foi teimoso, né? Com aquela... Sim, eu fui persistente. Eu fui bastante persistente com essa ideia. E eu lembro quando eu passei no meu 2º vestibular, que eu também sou formado em tecnologia da construção civil. Mas eu lembro que no meu 2º vestibular, que eu fiz para engenharia civil, quando eu passei, eu falei assim, eu dei o primeiro passo. Passei no vestibular. Mas assim, foram anos difíceis, indo de graça para Sobral, algumas vezes faltava ônibus, a gente ia de Topic, pagando, às vezes mesmo sem dinheiro, era muito difícil a situação na época. Mas assim, quando eu me formei, quando eu formei em engenharia civil, eu vi que tudo aquilo que ele me disse, eu perdoei, lógico, às vezes a pessoa fala, enfim, às vezes vem da boca para fora, mas assim, foi um salto para o que hoje eu sou. Eu acho que é as palavras dessa pessoa que disse isso para mim. Então assim, eu acho que foi assim um motivo a mais do que eu realmente já tinha, sabe? Foi muito, eu acho que foi importante. Quando você, só uma pergunta rapidinho, quando você anda por aí, sai na rua, você ainda encontra essa pessoa aí? Eu já vi algumas vezes, mas assim, não guardo mágoa, não guardo rancor. Enfim, como eu falei, talvez tenha sido
Perdoai a quem nos tem ofendido. Sim, e não sim. foi nenhuma ofensa, foi até uma ajuda agora. Pois acabou sendo ajuda. Na época me magoou, mas assim, passou. E ainda bem que você levou como motivação, né? Porque tem gente que se abala e com desiste, isso né? desiste. Nunca me levou a desistir. Pelo contrário, como eu falei, eu acho que foi talvez uma inspiração para mim. Eu acho que todas as pessoas que recebem uma coisa dessa, né, que a pessoa fala, deveria levar como motivação e não desistir. Tem que mostrar, é bom a pessoa escutar mesmo, que é para mostrar para aquela pessoa que é capaz e que consegue. Sim. Foi isso certeza. que aconteceu. Sim, isso aconteceu comigo. Mas você também, além de tudo isso, técnico na construção civil, engenheiro civil, também é professor também. Sim, na época que a gente terminava, como a gente diz, a 8ª série naquela época, a gente optava para ir fazer o primeiro, segundo, terceiro normal ou ir para a época do magistério. Então eu fiz a proformação em Sobral, passei 2 anos e meio fazendo um curso de ensino médio voltado para ser professor. Então, no ano 2000, eu passei no concurso que teve aqui na cidade de Graça, chamado EJA, que era a Educação de Jovens e Adultos. Então, foi minha primeira experiência dar aula aos analfabetos de uma certa idade. Um pouco difícil. Que não tiveram chance, oportunidade, principalmente para a época. Então, assim, eu lecionei por 1 ano no sítio Sabiá. É um município que fica 9 quilômetros mais ou menos aqui da nossa cidade. Bem no pezinho da serra mesmo. No pezinho da Serra da Ibiapaba. Foi muito difícil na época, pegava o inverno, ir de moto. Quantas e quantas vezes não fiquei do outro lado do rio do Buíra, esperando o rio baixar. Já cheguei a dormir do outro lado do rio do Buíra, esperando o rio baixar para vir no outro dia. Mas assim, não me abalei. Então, assim, eu dei continuidade e teve um concurso pela Prefeitura Municipal na época para professor e eu passei em terceiro lugar e fui ministrar, fui dar aula. Então passei uma época dando aula no ginásio, Caratininga, Barro Vermelho, e foi uma pena, eu posso dizer que é uma pena que naquela época o professor não era valorizado. Eu, por exemplo, ganhava um salário mínimo. Eu ganhava um salário mínimo limpo e seco, como a gente diz na nossa linguagem informal. Não tinha hoje como tem precatório, abono, não sei o que. Não tinha. Então, assim, era muito difícil. Na época, assim, era muito mais dedicação, amor à profissão do que pelo próprio salário. Mas, assim, era o famoso, o que tinha era aquilo. Mas, assim, foram anos muito gratificantes para mim. Aprendi muito dentro da sala de aula. Por que você quis, assim, se tornar um professor? É o que eu frisei agora há pouco. Assim, as opções da nossa cidade, assim, eram poucas, porque assim, é uma cidade hoje pequena, uma cidade pacata, que ainda hoje não conta com indústrias e com algumas outras coisas que te chamem a atenção. Eu, na realidade, queria, e sou engenheiro, como eu falei, eu queria muito ser engenheiro, e graças a Deus consegui almejar, deu certo. Mas a questão do professor foi assim, não foi por falta de oportunidade de uma outra profissão, foi que quando eu terminei minha 8ª série, eu não tinha muita opção, magistério ou normal. O normal era para quem queria fazer um vestibular, e na época as condições financeiras eram Sobral, e eu não tinha essa condição. Então, assim, não foi que eu fui professor por acaso, mas assim, e nem foi, era a oportunidade que tinha de ser professor, também não era, mas assim, foi algo que meio que, vamos dizer, não surpresa, mas sim algo que tinha na época mais vigente para a gente da classe baixa. E tinha outra opção que era ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Essa aí você não quis também? Então, na realidade, eu estive no Rio de Janeiro, uma época da minha vida, na época de adolescente, que todo adolescente tem suas aborrecências. Então, eu com 16 anos de idade, eu tinha um sonho de possuir uma moto. E meu pai conseguiu realizar, entre aspas, um pouco desse sonho, mas teve que vender por necessidade mesmo na época. E eu, na minha aborrecência, me equivoquei, me zanguei com meus pais. Questão de adolescente revoltado. Qualquer coisinha, coisa. Sim. E então eu resolvi ir para o Rio de Janeiro.
Eu abandonei meu primeiro ano de colégio, terminei a Sem oitava série. autorização dos pais. E pedi autorização à minha mãe. Ela falou que não dava, não aceitava eu ir para o Rio de Janeiro. Tive que ir no sargento, na época, pedir autorização através de uma cartinha que ele fez para ela assinar. Não tinha. Então, assim, fui para o Rio de Janeiro, achando que era uma vida de outro mundo. É o que muita gente até hoje pensa. Sim, E naquele tempo era mais ainda. Sim, aí eu só vi o Rio de Janeiro pela televisão. Então, assim, tudo era bonito. Então fui lá, vi que nada era do que eu... Foi de ônibus? Fui de ônibus. De ônibus. 3 dias viajando de Itapemirim. Nada fácil. E o caminho era bem bonzinho naquele tempo, né? E quando cheguei lá, eu vi que nada era do que eu pensei. Morar numa comunidade, não desprezando quem mora, porque as oportunidades às vezes não te atraem tu ir para um outro local, mas essa é uma zona de conforto que não é das melhores. Mas assim, quando foram com 8 meses de Rio de Janeiro... Foi ilusão. Foi ilusão. Eu falei assim, não, eu vou embora para o Ceará, eu quero estudar, eu não vou deixar a minha engenharia de lado. Voltei... como, digamos, o nosso ditado assim, volto com arrependido para o seu local. Então, assim, mas foi uma experiência. Tudo na vida passa por uma experiência e acredito que também foi boa, apesar de ter sido muito sofrida. Mas lá eu dei valor, lá eu aprendi a lavar minha roupa, lá eu aprendi a fazer minha comida. Não fazia nada em casa. Não fazia nada disso em casa, tudo aquela comidinha que a mamãe fazia. Tudo se viu como uma aprendizagem. Aprendeu a se virar sozinho. Sim, sim. Tudo tem o seu propósito, né? Alguma coisa você tem que fazer, tem que ter um propósito. Foi esse aí, viu que era ilusão. Se for agora lá é só para passear. Assim, depois dessa vez que eu fui para trabalhar, eu já tive por 14 vezes mais. Mas assim, 3 por trabalho de 3, 4 dias, mas já como engenheiro civil. Mas doido para voltar pro Graça. Mas assim, a penúltima, a última vez que eu tive lá, eu fui para passar 6 dias, com 4 eu vim embora. Porque assim, nada contra o Rio de Janeiro, mas assim, é que em certo momento eu vi que o que eu já tinha feito lá já tinha acabado, enfim, eu não tinha muito mais o que fazer, até porque assim, os pontos turísticos, digamos assim, eu já conheci quase todos, apesar de sempre inovar em algumas vezes, mas assim, é um local hoje que não me guarda mais muita saudade de ter que voltá-lo. Sei. Nada contra quem mora, pelo contrário. Não faz falta pra não, mas tem muitos familiares que moram lá, adoro as pessoas que moram no Rio de Janeiro. Pronto, beleza. Esse aqui é o nosso amigo Isidro, estamos recebendo ele aqui hoje, empresário, tá aí. Essa parte boa também de voltar às raízes da Jandaíra, gostei demais. Sabia não, sabia dessa não. E você de casa, tenho certeza que não sabia também, é só a família mais próxima, né? Sim, sim. Tem mais alguma coisa? E você, Isidro, tem pergunta demais. A gente sabe assim que você já fez vários projetos, né? E você já fez algum projeto para o nosso município, aqui do Graça? Vários projetos, assim, começando, vamos dizer, por exemplo, o que a gente hoje chama a praça, de frente ali ao Banco do Brasil, que chama Praça da Liberdade, enfim, ela tem um nome específico também, que eu não me recordo agora de cabeça, mas assim, o projeto arquitetônico, o projeto elétrico, hidráulico e estrutural daquela praça, foi eu que fiz, certo? Como alguns outros projetos residenciais aqui da nossa cidade, comerciais, residenciais, alguns duplex, e empreendi um pouco na época que o Minha Casa Minha Vida, digamos que estava no auge. Eu acho que, salvo engano, acho que umas 14 casas, mais ou menos. Eu fiz todos os projetos, executei todas elas. E acho que realizei alguns sonhos. O meu, mas também mais de alguém, sabe? Ali no bairro Trapiá, a gente vê várias casas que foram do Minha Casa Minha Vida, foi você, não foi? Você aproveitou a oportunidade, né? Sim, sim. Era uma demanda que nosso município, na época, precisava, né? Então, assim, eu dei uma expansão, mas assim... E o sucesso está aí, o sucesso está em você pegar a melhor oportunidade de fazer dela. Pois mas nunca sozinho. A minha esposa, sempre quando eu fazia engenharia, na própria engenharia em si, ela já era curiosa por essa área. Então, assim, ela também se formou em arquitetura
E ela me ajudava bastante nos projetos, sabe? Assim, eu nunca fiz um projeto sozinho, sempre tinha o aval dos dois. Na parte que rege a projeto, confesso que ela até um pouco melhor do que eu, certo? Então me ajudou bastante em alguns projetos que a gente tem no nosso local aqui. Não só residencial como comercial, mas alguns outros que a gente também fez aqui na cidade, sabe? Pronto, quando você passar agora pela Praça da Liberdade, você vai se lembrar do Exídio. Você já deixou sua marca aqui na cidade, né? Já deu uma cara à cidade, a praça é muito bonita, por sinal. E tá aí. Quando você passar lá no bairro Trapear, tem umas casas, uma fachada linda que só também foi o nosso amigo Exídio. E aí juntou tudo, né? O gosto da sua esposa Adriana pela arquitetura, você na engenharia civil, e hoje vocês expandiram também nesses negócios já. Na realidade hoje a gente não é só mais, como você falou no início, a gente não é mais só engenheiro e arquiteto, a gente trabalha com corretor de imóvel, eu sou corretor de imóvel, ela é corretora de imóveis, certo? E hoje, como o Pedrinho falou, a gente tem um legado, digamos que, eu quero comprar um terreno, você compra com a gente, você faz o projeto com a gente, você executa com a gente, financia com a gente. Lugar. Então assim, a gente tem uma modalidade de realizar o sonho do cliente como um todo, não apenas só vendendo o terreno, não apenas só fazendo o projeto dele, não apenas só executando o projeto, mas sim juntando os três e entregando um sonho para o cliente, porque assim, hoje no Brasil, digamos assim, eu acho que todo mundo tem um sonho de ter sua casa própria, eu acho que esse é um sonho de consumo que todos têm essa vontade. Se tivesse comprado o carro, não tinha isso aí não, viu? Pois é. 10 mil conto e jogar no carro, tirasse da casa, tava velho. Sim, verdade. E tipo assim, se a pessoa quiser fazer isso com você, se a pessoa tiver alguma dúvida de como querer o jeito da casa, você também sugere os seus jeitos, né, para ver se a pessoa... Na realidade, tem alguns clientes que chegam pra gente e às vezes falam, eu queria um projeto, mas já estou com ele feito, eu só quero que você assine. Uhum. Não é bem assim que funciona, porque assim, muita gente traz projeto da internet e às vezes tá o projeto bonito, uma fachada bacana, com layout. O layout é a montagem dos próprios móveis já dentro da planta em si, só que às vezes ele esquece de saber como é o terreno dele. Se é um terreno voltado para o leste, que na nossa região aqui a gente chama de nascente, que é predominante o sol, a sombra no período da tarde, a maior ventilação. Então assim, quando você vai fazer um projeto, não é só dizer assim, eu quero que você faça com 3/4. Desse jeito aí. A gente explica para o cliente a maneira que realmente vá fazer com que o sonho dele se torne realidade, mas não um pesadelo. Porque não faz sentido eu fazer um projeto e deixar, por exemplo, a suíte do casal, a sala de estar voltada para o solzão da tarde. Porque a nossa região é muito predominante na parte do sol. Então assim... isso aí vai dar em separação em 3 dias. Então a gente faz o projeto em cima do terreno. A primeira parte que a gente faz, analisa o solo, o tipo de terreno, a localização do terreno, a posição solar. Então assim, tem gente que acha que fazer um projeto é coisa simples, mas não é. Tem todas essa análise antes de a gente começar a pensar como vai ser o projeto do cliente. Pois tá aí. Eu achava, ele me explicou assim, não precisou nem eu perguntar. Eu achava também que era assim. Eu quero desse jeito e só entregar pro cara, o cara fazer. Porque mas assim, tô vendo que quando a gente começa a sonhar, a primeira coisa que a gente vai ver pra internet, aí vai botando no Google, quero uma casa assim. Aí vem, quando vai ver o terreno, não tem nada a ver com uma Pois casa. Muitas das vezes, assim, a pessoa fala assim, eu quero a casa desse jeito. Aí, quando você vai olhar a compatibilidade do que está no papel pela internet, não cabe nem no seu, às vezes nem no bolso, porque é um negócio uma idealização tão grande de uma obra de padrão de luxo, e às vezes a questão do próprio terreno. Às vezes, por exemplo, você vê, tem janela para um lado, janela para o outro. Quando você olhar o seu terreno, às vezes é um terreno de 6 metros. Como você vai deixar janela para o vizinho? Então, assim, tudo tem que ser pensado. Então, assim, não adianta eu quero um projeto igual a esse. Primeiro, chegue para o engenheiro, chegue para o arquiteto, diga a real situação do seu terreno, mostre o seu terreno, porque ele vai lá, vai fazer a análise. Em cima dessa análise é que ele vai fazer o seu projeto e mostrar para a sua aprovação. Casa cheia de janela, parecendo igreja, né? Quando chega lá, tá parecendo igreja. Mas uma pergunta aqui, nosso amigo Exídio.
É o podcast Você é uma Graça. Curta, compartilhe e joga aí para os amigos. E não esqueça de deixar o seu comentário, qualquer dúvida também. A gente não vai responder agora mesmo não, mas quem sabe depois. Comentem aí quem vocês querem que a gente traga, o próximo convidado. E a gente precisa muito de sugestão de vocês. E a gente vai estar trazendo, galera. Quem for... vai mandando, vai comentando aí que a gente vai estar analisando quem chamar o próximo convidado. Próxima personalidade que vai sentar aqui nessa cadeira ilustre do podcast Você é uma Graça. Assim, mais sobre a sua vida agora. Você começou a construir seus... Sim, iniciei do Graça, como eu falei, eu vim de um municípiozinho pequeno, chamado Jandaíra, vim com 3 anos de idade e sempre ajudei meu pai na roça, meu pai é agricultor, minha mãe também é agricultora, e fazia as plantações dele aqui no nosso município, na aldeia, Genipapo, Caratinga, Sítio Ilha, e eu era ajudante, eu ajudava meu pai, mas às vezes atrapalhava do que ajudava, porque minha mãe sempre... Às vezes meu pai queria me levar pro roçado, a mãe, não, ele vai para a escola, então às vezes tinha aquela discórdia. Então eu comecei, digamos que do zero, há algum tempo, já um pouquinho mais velho, eu trabalhei de servente, fazendo alguns bicos em algumas obras, aqui na cidade também do Graça, e aquilo me inspirava a mais uma vez assim, sonhar em ser engenheiro, porque por mais que eu fizesse as casas mais simples naquela época, onde se pegava água na barragem, que não tinha água canalizada na cidade, então tudo foi muito difícil no início, mas assim, os sonhos assim, eles nunca foram desistidos. Então, por mais que as casas que na época a gente fazia e eu ajudava, não tinha um projeto, mas assim, eu no fundo sabia que o engenheiro tinha uma função muito importante. Então aquilo também me inspirou. Então, assim, voltando à pergunta, se foi realmente aqui que eu comecei, realmente foi tudo partiu do Graça. Tudo em si partiu do Graça. Trabalhava de segunda a sexta, às vezes fazendo vassoura com meu pai. No sábado a gente ia para São Benedito, subia a ladeira do Sabiá, de jumento, saía daqui 11 horas da noite, chegava 4 horas da manhã lá, frio. Para vender a vassoura. Para vender vassouras. E eu lembro muito bem que eu ia com água na boca, simplesmente para comer o lanche que na época aqui não tinha. Então, assim, foram anos difíceis na minha vida no início, a minha trajetória não foi fácil. Mas superada, graças a Deus, não me arrependo de nada que eu passei. Tudo que meu pai e minha mãe puderam dar para mim na época, eles deram. Mas assim, o que eu mais sou feliz foi pelo que ela, não assim pelos bens materiais que eles não puderam me dar, mas assim pela educação que eles me deram, que eles me ensinaram, isso sim, eu acho que valeu a pena para o legado que hoje eu tenho e tento muito repassar isso para as minhas 2 filhas que eu tenho, Emily e Adriane. Tudo que você passou na sua vida foi um aprendizado, uma experiência, né? Por isso que hoje você conquistou tudo que você conseguiu. Tá? Eu acho assim que às vezes eu digo muito, às vezes para a gente ser feliz a gente não precisa de muita coisa. Às vezes eu comparo, às vezes tem gente que mora no interior e vive com uma simplicidade tão grande que vive mais feliz do que quem tem um palácio. Verdade. Mas assim, eu acho assim que Deus já me deu mais do que eu merecia. Eu acho que eu não tenho mais nada a pedir a Deus. Eu acho assim que os sonhos estão para serem realizados. Se você chegar para mim e dizer, você já realizou todos os seus sonhos? Claro que não. Acho assim que enquanto há vida na terra, tu tem que sonhar. Mas assim, eu sou muito grato com o que Deus fez por mim. Eu tinha um grande sonho, como eu falei no início, de possuir um carro, mas antes de ter uma casa, de ter um comércio. Então hoje, graças a Deus, eu já tenho minha casa, já tenho meu comércio, já tenho meu emprego. Hoje você tem seus funcionários também. Tenho meus funcionários, gosto muito de ajudar. Então, assim, eu sou muito feliz com o que Deus me proporcionou. E como eu volto a dizer, eu acho assim que eu tenho talvez mais do que eu mereça. Quando eu falei que você tem seus funcionários, é que eu quero dar o exemplo que um dia você procurou muito emprego, foi servente. Hoje você gera emprego aqui para a cidade. Isso aí também é uma coisa boa.
Na realidade, assim, hoje a construção civil está voltando um pouco mais a ter um pouco mais de trabalho, digamos assim. Então, assim, a gente passou uma época meio difícil, né? A gente passou esse período pandêmico, que não foi fácil para ninguém, mas a construção civil sofreu demais. E me doeu um pouco por não poder ajudar algumas pessoas que eu sempre tenho na minha linha de frente de trabalho. Eu tenho o meu grande amigo Dalimel, que sempre trabalhou comigo na minha linha de frente, comandando os meninos pedreiros, servente, carpinteiro, eletricista que trabalham comigo. Mas aquilo me doeu de não estar podendo ajudar também, de uma certa forma. Mas assim, hoje eu vejo que tudo está voltando ao normal, graças a meu bom Deus. Eu vejo hoje, por exemplo, eu tive com a arquiteta Adriana, esposa, no município de Lapa. A gente iniciou uma obra anteontem lá. Hoje estávamos fazendo a alocação de uns pilares. Então assim, a gente tirou uma foto com a equipe de 6 pessoas. Então são 6 famílias que a gente está ajudando. Fora os funcionários que a gente tem na loja de material de construção, na presentes.com, funcionário que trabalha na nossa casa, e alguns empregos indiretos que a gente proporciona também na construção civil. A gente também teve vendo uma outra obra que a gente vai dar início na próxima semana, que a gente vai contar com mais 6 pessoas trabalhando diretamente com a gente. Então a gente tem uma equipe de umas 16 pessoas aí que a gente está ajudando e gerando emprego direto para essas pessoas que merecem, são trabalhadores dignos, e toda a nossa cidade. Então assim, querendo ou não, eu me sinto feliz de poder ajudar também o meu lugar, sabe? Eu me sinto um cidadão gracense que também faço as minhas obrigações de ajudar o meu povo. E outra pergunta é assim, hoje com várias oportunidades, antigamente não tinha muitas, né? Mas hoje em dia, como tem várias oportunidades, eu queria saber se você ainda pensa em se formar em alguma outra coisa ou não. Na realidade, quando eu terminei engenharia civil, eu fiz uma pós-graduação na parte de licenciamento ambiental, e fiz um mestrado, não concluí, ficou faltando o TCC final, que ainda hoje está por concluir. Os sonhos, quando criança, tu tem muita vontade e garra. Mas hoje eu já tenho 41 anos de idade, não me acho velho, mas assim, às vezes o trabalho, o dia a dia te cansa muito. O estresse, né? O estresse, normal, os estresses sempre vêm. Mas assim, tu não pode deixar de estudar. Eu sou muito fã de geografia. Até brinco com a minha filha. Minha filha tem 16 anos, faz o primeiro ano do ensino médio. E hoje, aliás, hoje não, há uns 10 dias atrás ela fez ela passou no vestibular para geografia, e eu brinco com ela assim, eu faria, mas assim, ela não sonha nessa área, ela fala em medicina, eu apoio demais, mas assim, eu sou muito fã do geógrafo, também por parte de cartografia, topografia, escala, que também tudo isso volta para a engenharia. Sempre vocês notam que tudo que eu falo volta à engenharia, está no meio. Então assim, para fazer uma outra faculdade, eu acredito que não. Mas na minha área em si, eu sempre estou me aperfeiçoando, buscando cursos para inovar os meus conhecimentos, para melhorar não só a mim, mas sim os projetos para os meus clientes. Conhecimento não quer demais, é coisa que nunca vão roubar de você. Não, é um legado que fica pra gente. Muito bem. Você já fez projetos, ou já foi chamado para outras cidades distantes, assim, para fazer algum projeto? Quando eu terminei engenharia civil em 2010, eu trabalhava aqui no Graça como professor e dava meio período na Secretaria de Obras, porque eu já era tecnólogo da construção civil. Mas assim, eu fico até um pouco discreto de falar em termos de salário, mas assim, na época, é o que eu falei, era um salário e alguma coisinha. Digamos não, eu ganhava R$328 mensal. Então assim, eu pensei, poxa, terminei engenharia civil, era meu sonho, vou ficar ganhando R$328 mensal? Não faz muito sentido, porque a engenharia em si, eles têm um piso salarial.
piso salarial do engenheiro, que é 8 salários e meio. Então, assim, em dezembro de 2010, eu cheguei para minha esposa e falei, Adriana, a gente não tem muita coisa. A gente tem uma filha e uma motinha para andar, as condições não é lá essas coisas, mas assim, eu vou trabalhar externo. Então era uma área que na época, por incrível que pareça, era bem melhor que hoje. Então eu me aventurei, não vamos dizer, não foi uma aventura, mas assim, um grande parte de conhecimento. Só que para me fazer isso eu tive que sair da nossa cidade. Assim, foi com uma dó tremenda que eu tive que sair, mas assim, a aprendizagem valeu muito a pena. Então eu tive no Piauí por um certo período, certo? Fiz o trabalho, concluí com êxito. A empresa me chamou para trabalhar em Fortaleza, passei 5 meses em Fortaleza. De Fortaleza, eles viram que eu já tinha um pouquinho de experiência, me mandaram para uma obra numa cidade chamada Brejo Santo, que fica a 780 quilômetros da nossa cidade, no interior do Ceará, 82 quilômetros depois de Juazeiro do Norte. Passei 1 ano e 5 meses trabalhando em Brejo Santo. Você não dizia não, né? Isso aí sempre longe de casa, muito ruim, mas financeiramente muito bom para a época, mas muito ruim pela distância da família. Me doía, chegava aos sábado à noite, domingo à noite. Confesso que chorei algumas vezes com saudade, mas assim, realizado de estar realizando o meu sonho de ser engenheiro. E de Brejo Santo eu sempre me afastando, sempre querendo chegar mais próximo do Graça, mas sempre me afastando. Então recebi o convite de uma outra empresa para ganhar um pouco melhor. Eu fiz que meio como jogador de futebol, que está no Brasil, quer ir para a Europa. O que a empresa me oferece? Isso, fora o que essa outra empresa te oferece. Então eu fui para Alagoas, uma cidade chamada Arapiraca, extremo norte de Alagoas. É uma cidade altamente violenta, mas cidade grande também. Cidade grande, cidade de talvez 300 mil habitantes, eu acho, na época. E me aventurei trabalhando em muitas cidades paupérrimas de lá. Estrela de Alagoas, na época considerada acho que a terceira cidade mais pobre do Brasil. Eu cheguei a trabalhar em uma cidade chamada Caraíbas. Na época que eu trabalhei, por exemplo, hoje é normal tu ver em toda a cidade, mas na época, por exemplo, a cidade que eu estava com 2 orelhão na cidade. O ponto chique da cidade eram essas duas coisas. Era simplesmente uma cidade que não tinha uma pizzaria, não tinha um restaurante, não tinha um espetinho, não pegava sinal de nenhuma operadora de telefone. Interior. Então, era isso aí que era? Isso foi 2013. Isso 2013. Pouco então, tempo, assim, 10 anos atrás. 10 anos atrás. Foi assim, uma experiência que valeu muito a pena para mim. Então chegou uma certa época que eu conversando com a Adriana, eu falei assim, eu quero chegar mais próximo de casa. Então eu tinha um salário que na época considerado muito bom para a época, e eu falei assim, a próxima oportunidade de voltar para o Ceará, eu volto mesmo ganhando pouco, mas assim, o pouco que a gente já conseguiu, tá mais eu vou estar mais perto de casa e nós já conseguimos algumas coisas dos nossos objetivos. Então em 2014, a construtora Gorge, que é do Oscar Rodrigues Júnior, que é o dono do INTA, para quem não conhece, ele também tem uma construtora. Então ele me chamou, eu passei 1 ano trabalhando na construtora dele, já aqui em Sobral. Na época... Aí já tá no terreiro de casa. Estava no terreiro de casa. Mas assim, não foi fácil, porque assim, talvez não, eu vim ganhando a metade do meu salário que eu trabalhava em Alagoas. Mas assim, valia a pena porque quase todos os dias eu via minha família. Passei 1 ano trabalhando com o Dr. Oscar na construtora Gorge. E de lá eu fui para a construtora Mãe Rainha. Construtora Mãe Rainha, eu fiz alguns loteamentos. Então eu dei uma outra saída. Fiz loteamento no Acaraú, fiz um loteamento em Parnaíba, fiz 2 loteamentos em Crateús, fiz 4 loteamentos em Sobral. E em 2016, quando eu vi que, vamos dizer, eu já tinha realizado assim, quase todos os meus sonhos, assim, talvez, digamos, principalmente financeiro, pelos meus objetivos. Não foi para enricar, mas
pelo que eu queria, eu Encheu consegui. Encheu surrão, deu para encher, né? Não. Mas assim, então eu resolvi vir de vez. Foi quando eu falei, agora eu vou embora, agora eu vou voltar para o Graça, porque o que eu queria eu já consegui. E foi onde eu entrei no Minha Casa Minha Vida. Eu fiz algumas casas, como o Pedrinho já comentou aqui no podcast. E é isso. Mas foram 7 anos trabalhando externo da nossa cidade. Fiz alguns projetos, na época para Brejo Santo, fiz alguns projetos de topografia, fiz projeto de lagoa de estabilização, trabalhei no parque de exposição lá, muito grande, o segundo maior parque de exposição do Ceará. E foi uma experiência muito boa que eu levei para a minha vida, sabe? Foi um conhecimento enorme. Então, assim, vim com uma bagagem para o meu Graça, talvez maior do que eu acharia que vinha com. E esses projetos das populares aqui, que tem essas casas, você participou também, né? Na realidade, quando eu já estava no ano de 2017, eu acho, não me recordo, mas de 2017, como habitacional, sem ser o 15 de abril, eu já... Padre Raimundo Lúcio. Padre Raimundo Lúcio. Na época, eu fui chamado pela prefeitura municipal, para vir trabalhar na Secretaria de Obras. Vocês notem que sempre a engenharia não me larga, né? Então, assim, participei, não diretamente no projeto, porque esse projeto já é um projeto que vinha padrão do governo, mas, assim, participei diretamente... Da execução. Dando uma ajuda, não foi nem execução, porque a execução foi uma empresa, a construtora ganhou, eu participei na parte de fiscalização, digamos assim. Certo. Então é isso aí, galera. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha para todo mundo aí, para conhecer o nosso podcast. E mais uma vez agradecer aqui ao Isídio Construções, que veio aqui que aceitou o nosso convite e veio contar a sua história. Então é isso aí. Muito obrigado, Isídio, por estar fazendo parte aqui do nosso primeiro vídeo aqui, voltando com o podcast. Estamos de volta, estamos com tudo, mas suas considerações. Eu que agradeço, assim, o convite, né? Esse convite, na verdade, não foi de agora. Eu lembro que uma vez o Varley foi com o Kiko na minha casa. Foi no primeiro dia que a gente estava começando. Sim, então, assim, eu vejo, assim, que, assim como eu sonhei, eu acho assim, que os sonhos são para serem realizados. Mas, assim, mais uma vez aqui agradecer pelo convite, de me expressar. Eu sou um pouco tímido no microfone, mas, assim, agradecer. E lembrar aqui que, assim como o Varley falou aqui do Kiko, eu não sei se seja legal a gente homenagear, mas, assim, se puder homenagear, então, assim, eu queria agradecer e oferecer essa nossa conversa, esse nosso bate-papo a um grande amigo meu que se foi, que hoje também não está mais presente aqui na terra, mas no meu coração ele sempre vai estar presente, meu amigo Joaquim, mais conhecido como Quindô. Grande Quindô. Um amigo que eu tenho no meu peito, que eu vou carregar para sempre. Todos os dias da minha vida eu me lembro dele. E agradecer aqui a vocês, Pedrinho, falei aqui, ao nosso câmera, o Romário. E dizer que foi um não era prazer. vascaíno, isso é flamenguista. Foi um prazer em participar, certo? E dizer que, precisando de mim, contem comigo. E como eu estava falando de patrocinador, vou tentar aqui fazer o engajamento da Presentes.com, junto com esse podcast. Já vai ser um patrocínio a mais para vocês. Já vai aparecer no próximo telão, se Deus quiser. Isso aí. Então, agradecer e dizer que foi um prazer e uma honra participar. Volta às aulas na Presentes.com. Eu vou ensaiando aqui para o próximo podcast. Isídio, obrigado. E você, tá? Hoje foi o Isídio. Quem que você quer que venha para cá com a próxima personalidade do podcast Você é uma Graça? Quem será o próximo? Quem será? É isso aí. Deixa o like. Obrigado. Sou Pedro Arce, fico por aqui. Tchau.